Soler, já volto com você aí para mais informações do Verdão, porque nós vamos agora a Orlando. Estamos com um convidado muito esperado. Não sei como é que tá a situação dele, não é? Tem voz, não. Não sei se tem voz, não sei se tá perdido em Orlando. Mas não agora. acreditava no Flu. Eu acreditei e acredito que vai ser campeão. Para de fazer. Como você teatro é cara de aqui. pau, hein, João Paulo O senhor é Capelli? um fanfarrão. Para com isso. Vamos a Orlando, porque a vitória do Flu hoje foi gigante. Aliás, os dois últimos jogos, contra a Inter de Milão e contra o Al Hilal hoje, jogos gigantes do Flu. Ele está lá e sofreu barbaridade. O apresentador do Grupo Bandeirantes, diretor nacional de conteúdo, alô Rodolfo Schneider. O senhor está vivo, Schneider. Boa noite. Capri, brincadeira, isso que é pé quente, meu irmão. Vem pra cá, leva o Fluminense até a semifinal. O Capelanes não acreditou na gente, atropelamos a Inter de Milão. Botamos esse time bilionário do Al Hilal no bolso. Renato Gaúcho, é piada o Renate, meu irmão. Melhor técnico brasileiro em atividade. É brincadeira, que emoção, meu irmão. Não sei como é que eu tô vivo até agora. Aquele final dos caras jogando bola na área e passa de um lado e pro outro. E escanteio, o juiz não terminava. Mas felizmente um 2-1 com um golaço do Martinelli de esquerda. Ele é destro, meteu na gaveta aquela bola. E o nosso glorioso Hércules, na força do Hércules, entrando no segundo tempo, na saída do goleiro, um 2-1 contra o Al Hilal, que tinha eliminado o City. Eu tava lá, eu assisti também essa partida do City contra o Al Hilal. Um jogão, talvez se não o melhor, um dos melhores desse Mundial também, o 4-3 na prorrogação. E o time do Al Hilal não é bobo não, meu irmão. Bons volantes, bons jogadores e tal, mas o Renato fechou bem o time, foi uma partidaça. Ô Rodolfo, e a hora que o Cano perdeu aquele gol que o Bono tirou, o que você sentiu naquele momento? Porque ali era o gol da classificação e do alívio, né? Nossa senhora, e tava 1-1, né? Eles tinham empatado, ele pegou aquela que o Cano não perde, mas vem na esquerda dele. Se você olhar o lance, ele leva, o cara tá vindo um pouco pela direita dele, o zagueiro do Al Hilal, aí ele foge um pouco pra esquerda, que não é uma perna boa. Então o que eu acho que ele pensou? Putz, eu vou chutar de esquerda, que eu não tenho tanta precisão, deixa eu tentar passar pra eu fazer sem o goleiro e com mais certeza de que eu vou conseguir meter o gol, né? Mas aí ele deu um toque curto, o goleiro dos caras, o Bono é bom pra caramba, agarrou muito contra o City e é muito bom. Se for ver os dois gols do Fluminense, cara, foi indefensável, uma porrada no Martinelli na gaveta e uma saída do Hércules de frente com ele, que ele joga no cantinho, quase bate na trave a bola do Hércules. Então o Cano foi tirar ali nosso artilheiro e acabou errando. Mas tá tudo certo, meu irmão. O importante é essa classificação histórica. Quem imaginava que o Fluminense ia estar na semifinal agora esperando o Palmeiras ou o Chelsea, né? Eu só queria... Ô, Rodolfo, um abraço pra ti. Eu só queria saber se vocês já tiraram o Thiago Santos de cima do Koulibaly no pênalti que ele fez no zagueiro senegalês. Que ele agarrou o Koulibaly no meio do campo e foi terminar dentro da pequena área. E o árbitro mandou seguir. Tudo conspira a favor. Parabéns, Rodolfo. O árbitro ainda tentou marcar um pênaltizinho no primeiro tempo lá do Samuel Xavier. Ainda bem que o VAR atento não viu, assim como não viu esse lance. Que você tá contra o nosso tricolor e querendo ver pênalti onde não tem. Entendeu? O Thiago Santos tava dando um carinho no cara, o cara tava muito mal-humorado, tava irritado. O Thiago Santos tava acalmando. Aliás, ele é um baita de um zagueiro também. Quase meteu um gol e ele participou do gol, se eu não estou errado. Foi ele que cabeceou a bola, que sobrou pro Marcos Leonardo meter o gol do Al Hilal, Foi né? mesmo. Foi mesmo, foi isso mesmo. Não, que zagueiro, hein? Que zagueiro, hein, Koulibaly. Posso falar pra você, velho? Ô, Rodolfo, parabéns aí, um abraço. Eu realmente não vou fazer média. Não esperava o Fluminense passando a fase de grupos. Eu não esperava o Fluminense passando da Inter de Milão. Eu também. E eu achava que dava jogo. Eu falei isso aqui ontem. Eu achava que dava jogo entre Al Hilal e Fluminense, mas coloquei o Fluminense avançando para a próxima fase. Agora o lance é o seguinte: o Fluminense não tem lá tantos desfalques pro jogo da semifinal, apesar de vários pendurados, perde o Martinelli, mas ao mesmo tempo tem o Hércules também aí, entendeu? O Freitas, né? O Freitas está suspenso também, entendeu? Mas também. Assim, não é uma perda assim absurda, significativa, como por exemplo você perder um Fábio, um Thiago Silva, um John Arias da vida, né? É mais ou menos por aí. Sem dúvida. Não, era todo o cartão que podia pintar ali, a gente ficava desesperado na arquibancada, justamente em cima desses nomes. Você vê que o Fábio, mesmo no segundo tempo com o Fluminense ganhando, o Fábio não estava atrasando muito a reposição de jogo, ele estava com medo de tomar o cartão.
né? E o Fluminense hoje não tem o substituto pro Fábio. Vitor Eudes é um goleiro mediano, né? E ele é um monstro sagrado. Aquela cabeçada que ele pegou no primeiro é incompatível a idade do Fábio com que ele agarra, a elasticidade, reflexo dele. Aquela bola que ele pegou no cantinho, uma cabeçada no primeiro tempo, é inacreditável esse cara agarrando. Agora, você colocou bem, eu acho que no caso do meio, o Fluminense tem o Hércules, que entrou inclusive no lugar do Martinelli hoje, jogou muito bem. E o Facundo Bernal, que não vinha jogando, atuou contra a Inter e atuou hoje e jogou muito bem. Nas 2 partidas foi fundamental, que ele é alto, ele é grande, ele ajuda também na hora de bola aérea e tal. O problema, eu acho que lá atrás a torcida do Fluminense criticava muito o Freitas, o Juan Freitas canhoto. Se você for pegar, o Freitas é o cara que mais correu em distância do Fluminense no Mundial. Eu tava vendo um scout hoje, eu acho. E ele é o pique mais rápido do Fluminense. Ele deu 34 km por hora, sei lá, numa arrancada que ele deu. Então é um cara que, a princípio, olhando de fora, realmente ele não tá no nível desses, mas eu acho que é um cara que o Fluminense vai sentir falta. Até porque quem entra no lugar dele não tem a velocidade dele. Se for o Thiago Santos que tem entrado, é um cara muito atrapalhado com a bola, na saída de bola. O Freitas é um cara canhoto que sai tranquilo, mete umas bolas assim enfiadas no facão, pro Arias, pro lateral esquerdo. Mas tem a volta do René, que não jogou hoje e que, cara, eu mesmo quando veio pro Fluminense, eu falei, ixi, René. Mas, cara, ele tá atuando muito bem, ele é um cara que defende muito bem e é um cara de confiança do Renato. O Renato já tinha gostado dele, enfim, colocado ele em campo. Mas eu acho que o Freitas pode fazer falta, ainda mais se o Thiago Santos for o substituto, se ele optar por 3 zagueiros e botar o Thiago Santos, que a torcida do Fluminense vai precisar de uns desfibriladores do lado da arquibancada para segurar a onda com ele lá. Tá louco, vai Sendo ser bem demais. sincero, você achou pênalti do Thiago Santos do Koulibaly? Eu achei pênalti. Eu achei pênalti. Sem sacanagem. Eu achei O Jornal da pênalti. Band, da Band acabou de mostrar aí mostrou, algumas mas- imagens. Então, mas tem gente dizendo que o Koulibaly puxou primeiro Não. o Thiago Santos. O Koulibaly, a bola não estava em movimento. A bola Ah, estava não parada tava aí. em Não, movimento. não, Assim, não. ó, viu? Aqui no Brasil, o Wilton Pereira Sampaio daria o pênalti. Ah, claro. O Wagner Fácil. Reuei no VAR, Claro. certo? Fácil, Lá- fácil. E outra, e daria um pênalti o Samuel Xavier também. No Aí Marco- não, aí Aqui eu no não achei. Brasil Não, daria. mas não achei pênalti. Aliás, o Paulo César Oliveira, que eu gosto Aí muito. ele marcou pênalti pra ele. Viu? O Paulo Que loucura. César Oliveira, que é considerado uma sumidade, eu gosto muito dele, mas ele achou pênalti. Olha só, nem sempre o que eles acham Não, é a não. expressão da Porque é verdade interpretativo, total. né? Interpretativo. exatamente. Koulibaly foi malandro, queria o contato, malandrão. Vamos cair nessa. Não. Agora eu queria saber o negócio do Schneider. Porque é o seguinte, Fala, Lelê. será que a gente vai começar a olhar de forma diferente pro Renato Gaúcho a partir de agora? Porque tem muito aquela coisa do Boa Praça, da barraca do PP lá no Rio de Janeiro e tal. E eu acho que tem um preconceito que acompanha o Renato de achar assim, ele não para ver jogo, ele não estuda. Eu acho meio preconceituosa essa forma que boa parte da mídia e uma maioria da torcida brasileira, uma maioria encara o Renato, não é? Você acha que a torcida... Bom, a torcida do Fluminense tá com um namoro super legal com o Renato, mas saindo da torcida do Fluminense, Schneider, você acha que a torcida de uma forma geral no Brasil, a crônica esportiva, o mundo do futebol, todos olharão de forma diferente pro Renato Gaúcho depois desse episódio Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos? Eu acho que sim. E eu quando falo, óbvio que tenho a emoção do momento, mas eu acho que realmente, se você for pegar técnico brasileiro na atualidade, eu acho que o Renato, e não é só esse trabalho, ele fez bons trabalhos. Você pega, por exemplo, aquele título que ele perdeu contra o Palmeiras pelo Flamengo, aquela Libertadores. O Flamengo, se for pegar o jogo como um todo, o Andrés Pereira entrega uma paçoca ali pro Davidson e tal, mas o Flamengo vinha melhor e vinha muito bem naquela Libertadores. Você pega títulos que ele conquistou pelo Grêmio, inclusive Libertadores. Então, ele tem bons trabalhos no currículo dele, vários títulos gaúchos lá pelo Grêmio também, enfim. Ele tem bons trabalhos, só que eu acho também que ele contribuiu muito para isso. O Renato fala muito dessa coisa, né, que é verdade, de um certo preconceito, mas eu acho que a própria postura do Renato durante a vida dele e até no início dele como técnico contribuíram. Veja que o Renato começa como técnico no Fluminense praticamente e leva o Fluminense até a final da Libertadores, naquela que perdeu para a LDU. Ele ganha aquela ali, quase que estreando como técnico. O cara tinha quase estreado ganhando uma Libertadores e que o Fluminense fez uma campanha histórica também, ganhando o São Paulo, ganhando o Boca e perdendo na final para a LDU nos pênaltis. Mas, de qualquer maneira, eu acho que sim. Eu acho que também ele, em termos de postura, tem uma outra postura hoje do que ele tinha lá atrás, de tirador de onda, de malandro, de ficar sacaneando, provocando e tal. Eu acho que ele hoje... E assim, e se você analisar taticamente, e eu estava assistindo esses jogos,
né, até agora no Mundial, não só o time está jogando muito bem, só que ele está analisando bem taticamente, tanto na escalação, foi assim contra a Inter, foi assim contra o Borussia, né? Quem imaginava, hoje o Ganso virou reserva do Fluminense, o Ganso só jogou o primeiro, o Ganso que era titular absoluto, camisa 10, capitão, ele jogou o primeiro tempo inteiro contra o Ulsan, o Fluminense estava ganhando de 1-0, ele erra um passe na entrada da área de letra, o Ganso, eles metem o contra-ataque e empatam, mas até aí eu acho que nem é criticável, porque o cara também tá ali na entrada da área do adversário para meter um lance decisivo. Quando acerta, todo mundo aplaude, quando erra, não pode também criticar, lá na frente no ataque. Mas a gente toma a virada do Ulsan, o Renato foi pro vestiário, e pelo que eu apurei, estava aqui em Orlando, foi um vestiário muito tenso, discussão e tal, foi um clima pesado ali. Ele tira o Ganso, só o Ganso, não é que ele tira 2, 3, não, ele tira o Ganso, bota o Everaldo junto com o Cano, o Fluminense vira com um gol do Keno, etc, 4-2, e o Ganso não entra mais. Quem imaginaria isso há 3 meses no Fluminense? O Ganso não titular, não capitão, não mandando, etc. Então, assim, ele mudou Nonato titular, ele mudou o Fluminense, e nos jogos ele tem também mexido de maneira perfeita, né? Nesse jogo ele mexeu, quando você pega uma Mamelodi que ele joga com o resultado debaixo do braço, é óbvio que se toma um gol ali também, ele ia ser muito criticado, mas por outro lado foi o que ele falou, não adianta jogar bonito e perder, e não se classificar. Contra a Inter ele dá um nó, escalando 3 zagueiros, fechando, etc. E hoje, mais uma vez, ele fez modificações que foram muito importantes para o Fluminense. O Hércules entrou, fez o gol, o próprio Everaldo entrou brigando muito na frente, o Lima entrou muito bem, que o Nonato estava cansado. Hércules. Então, assim, eu acho que o Hércules, né, que entrou O no lugar Hércules do é demais, Martinelli. hein, Schneider? 2 vezes entrando e ajudando diretamente o time. Aquele jogo contra o Santos também, ele mexeu bem no time que você citou, né? Que ele coloca o Keno. Keno arrebentou no segundo tempo naquele jogo, né? Da virada de 4-2. Exatamente, não, então ele bota o Keno, ele ainda não soltou, não colocou o Soteldo, que vem de contusão, que chegou, era pedido dele, porque ele gosta muito do Soteldo, um cara que o Fluminense trouxe aí, quem sabe se vem daqui a pouco a proposta trilhardária pro Arias, ele não sai e vira o cara realmente para substituir o Arias, que obviamente para mim não tá à altura, mas tem uma característica semelhante dele no 1 contra 1. Enfim, eu acho que o Renato, ele realmente, você vê, ele tá enxergando bem o jogo, ele tá taticamente mexendo, escalando e mexendo bem no time, então tu sai com outro patamar. Tu prefere pegar Palmeiras ou Chelsea? Olha, cara, eu de verdade, eu acho que pro Fluminense, em termos de marca, de imagem, de desafio e etc., eu acho que você pegar um Chelsea, que é um time europeu, sabe, que o mundo vai estar olhando mais do que um clássico brasileiro, eu acho que neste aspecto, eu acho que pro Fluminense pegar um Chelsea depois de ter pego o Borussia, Inter, Al Hilal, seria interessante. Agora, eu como brasileiro, né, como um torcedor pro futebol brasileiro que foi achincalhado, que poucos acreditavam que os times passariam talvez de grupos ou das oitavas, imagina que coisa linda, que tapa na cara, você ter um Fluminense e Palmeiras, ou seja, uma garantia de um brasileiro na final, porque essa é a questão. Se o Palmeiras passa hoje, a gente tem um brasileiro na final. Isso é lindo, inclusive no momento que eu acho que essa Copa do Mundo está fazendo isso, que nesse momento, mostrando para o mundo o futebol brasileiro, inclusive com nomes e times e jogadores que nem são conhecidos do mundo, nos times brasileiros, em um momento em que o nosso futebol estava tomando pedrada de tudo que é lado, né? Depois de porrada da Argentina e tal. Então tem uma coisa, os argentinos, o Boca não passou da primeira fase, o River Plate não passou da primeira fase. Tudo bem. Não estou nem dizendo que estão lá também os grandes craques da seleção argentina. Mas é óbvio que isso dá uma moral pro futebol brasileiro numa volta. Se o Palmeiras hoje passa, cara, a gente tem uma final garantida com o time brasileiro. O que é maravilhoso para a Rádio Bandeirante, para o futebol brasileiro, para a transmissão esportiva, para o campeonato brasileiro que se valoriza dessa maneira. Então, assim, eu acho que tem os dois lados, mas acho que o melhor para todos nós, futebol, eu sei que vai ter um monte de corintiano, São Paulino, todo mundo secando hoje o Palmeiras, é do jogo, se fosse o contrário fariam o mesmo, mas pro futebol brasileiro seria espetacular essa semifinal. E o Renato... Queria fazer uma pergunta aqui pra vocês. O Renato quer o Palmeiras. É. O Renato disse que seria uma honra, né, pro futebol brasileiro. Sim. E tudo, a classificação. Vamos aguardar. Agora, uma pergunta séria para todos vocês aqui.
Eu quero saber se o Thiago... Schneider ficou triste com o Flamengo, com a queda do Flamengo. Eu quero que ele seja sabe sincero. o que eu queria saber do Schneider? Mas peraí, só quero terminar a pergunta aqui. Eu queria saber do Thiago Silva. Se vocês acham que o Thiago Silva tem que voltar para a seleção. Não. Acho que já é demais. Passou. Ele tá jogando muito, mas acho que a seleção também precisa se desprender dessas coisas e olhar adiante. Encerrar ciclos. Se não tivesse outros... Se for para ser assim, se então não tivesse coloca o Alisson. Então, se não tivesse outros para posição, você fala, não, o Thiago Silva ainda precisa estar na seleção, que é o caso, por exemplo, do Casemiro. O Casemiro é um caso desse tipo. Não tem outro para o lugar dele. Então tem que ir o Casemiro, mesmo já com 33, 34 anos. Agora o Thiago Silva tem substituto, e mesmo ele jogando bem, eu não levaria. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Porque a gente quebra a cabeça com o também. zagueiro na seleção também, hein? Não sei não, hein? Tenho lá Eu minhas também. dúvidas, hein? É. Eu vejo o Cristiano Ronaldo jogando hoje aí na seleção de Portugal, metendo gol. Lá eles têm o Rafael Leão também. E outros caras atacantes lá e mete o Cristiano Ronaldo. Claro que eu não tô comparando, o Cristiano Ronaldo também é gigante, mas você pega o Thiago Silva como zagueiro, a visão dele de jogo em campo, a liderança que ele tem, enfim, acho que mesmo que não fosse pra ser titular, talvez um quarto zagueiro pra estar no elenco e tal. Aí talvez sim, acho que é um cara para o Ancelotti ali bater um papo de vez em quando e tal, porque ele é um líder mesmo. Ele é um Entre líder, os né? 10 Sei. maiores zagueiros da história do Brasil, Bom, em Porto Alegre, Acho acho que que ele é um. sim. Viu, tem gente em Porto Acho Alegre que sim. acha que ele é o maior Entre da os história. 10? pra mim ele não sim, tá, nos- pra mim entre ele os não 10, tá entre sim. os 10. Tá, entre os 10 do Brasil, sim. da Ricardo história do Rocha ou ele? Ricardo Rocha. Rocha ou Thiago Ricardo Gomes ou Thiago Silva? Ricardo Gomes. Thiago Silva. Ricardo Gomes. Thiago Silva? Pra mim, sim. Gomes. Entre Ricardo Gomes Aldair ou Thiago Silva? Aldair. e Aldair. Roque Júnior. Mauro Galvão jogou mais Mauro Thiago Galvão Silva. ou Thiago Jogou Silva? mais Antônio Thiago Silva. Roque Carlos. Júnior ou Thiago Antônio Silva? Carlos jogou tanto Lúcio ou quanto o Thiago Thiago. Silva? Lúcio jogou Juan dois. ou Pereira. Thiago Silva? Luiz Pereira. Luiz Pereira ou Thiago Djalma Silva? Dias. Ramos Delgado ou Thiago Silva? O Ramos Delgado era argentino. É, É, Argentina, mas, o Domingos mas Aguirre da é o- geração dele, ele tá entre os Sim, maiores. na geração Inclusive a dupla Marquinhos e Thiago Silva é uma baita Miranda, dupla de baita zaga. dupla. Miranda. O problema é que a gente não conseguiu fazer mais do que um maldito gol contra a Croácia e cometemos uma falha lá Não, na e fica frente todo aqui, mundo né? naquela história, o Thiago Silva chora, não sei o quê. Bellini ou Thiago Silva? É, na geração, o Bellini foi o campeão. Bellini foi campeão. Mas o Mauro Ramos. Orlando ou Thiago O Silva? Orlando diz que era mais zagueiro que o Bellini. Pois é. E o Mauro Ramos Não vi Oliveira era jogar, mais mas zagueiro pega que aí os os dois. títulos, pega o nível, Ô, entendeu? Rodolfo, agora como é que é você olhar lá... Titão ou Thiago Silva? Quem? Para, Titão. para Lelê. Nossa, Isso aqui é uma conversa séria. Ô Rodolfo, como é que é olhar pro campo lá, terminou o jogo, todo mundo comemorando, celebrando, aí você vê lá, de repente pinta o Soteldo. O Soteldo tá no Fluminense, gente. E tá lá. Machucado, né? Baixinho. Como é que levaram o Soteldo Ele vai machucado? atrapalhar o time. Rodolfo, deixa ele no banco, ele vai atrapalhar o time. O time Levaram tá ele bem. machucado, Rodolfo. Tá bem. Não, mas agora deixa o Soteudinho, a gente tá guardando ele teve lesões no Santos, entendeu? Ele gosta de uma noitada, coisa que a gente vai oferecer pra ele no Rio de Janeiro pra ele ficar feliz, entendeu? E ele Só no precisa Rio. se preparar. Ele precisa se preparar fisicamente, senão ele lesiona toda hora. Então deixa ele, a gente não tá precisando do Soteudinho agora. Deixa ele se concentrar. Quem sabe aí pra volta pra cá, ou no mano a mano aí numa semifinal que for, né? Porque o Renato, se você for ver também, ele estava à disposição, o Soteldo, o Fluminense contratou, a verdade é essa, o Fluminense contratou, aí ele foi jogar pela Venezuela, jogou o primeiro tempo, se machucou. Pós o anúncio da contratação milionária, gastou uma grana no Fluminense para trazer alguém, desesperado para trazer alguém para o Mundial, para a torcida que estava pedindo. Aí, hoje chegou machucado, não jogou a primeira fase. Aí ele ficou à disposição nas oitavas e nas quartas. Nesses dois jogos, o Renato não precisou ir pra dentro, porque você pega, por exemplo, a Inter, ele entrou retrancado, meteu um gol com o Cano 2 minutos, não tomou mais nenhum gol, chegou no final e ainda meteu um gol com o Hércules. Então ele ficou esperando. No caso de hoje, foi a mesma coisa, ele meteu no primeiro tempo 1-0, foi pro intervalo, eles empataram, talvez ele até pudesse precisar um pouco mais mesmo, mas o Fluminense não é que meteu um gol com o Hércules se faltando 5, 10 minutos, ele talvez se hoje fosse com uma prorrogação, ou se ele tomasse um 2-1, ele ia meter o Soteldo hoje para ir para dentro, para reforçar junto com o Arias o mano a mano em cima da defesa do Al-Hilal. Então acho que o Soteldo pode ainda ser aproveitado, dependendo da circunstância de algum jogo para frente aí.
Muito bom! Ô, Rodolfo. Superestimado, viu? Não. O Soteldo. O Soteldo? Superestimado. Não, o Soteldo eu acho ele bom jogador. O problema do Soteldo galinha. é uma questão Jogador física. galinha, só cisca. Não, mas ele... Não é eu decisivo, acho não faz ele gol decisivo. É um bom jogador. É. Eu acho que o Fluminense campeão do mundo não poderia ter Soteldo no elenco, tá? É só, muito respeitosamente, eu falo isso do Soteldo. Acho que o Fluminense é muito grande pro Soteldo. Agora, eu queria saber do Schneider, se ele ficou triste com a eliminação do Flamengo, de coração mesmo, se ele ficou triste. Entre um pedaço de pizza e outro, peço desculpas aos nossos ouvintes. Não tinha comido nada até agora. Eu tenho que dizer que pela rivalidade no Rio de Janeiro, com os meus amigos flamenguistas, eu tenho que dizer que eu não torci pro Flamengo, não. Dessa vez eu não torci pro Flamengo, não. Poder passar em frente no Mundial, né, com o elenco, se eu não estou errado, tem custo salarial de 144 milhões no ano, e o Flamengo tem o dobro disso, pelo que eu dava também em estatística, além das contratações do elenco que tem. Cara, é um negócio que engrandece ali o time, o clube, né? E a sensação do torcedor também é essa, não tem jeito, não tem como ser diferente, né? E o Flu já colocou no cofre... Eu ia falar sobre isso, mas não faça essa conta que você tá fazendo aí. Não, é 330 milhões, mas descontado os 30% do imposto de renda. E tem 15% aqui no Brasil, são 45%. Exatamente, é praticamente metade. E vou além, quanto dessa premiação que não vai pro grupo de jogadores? É prometido, né? Porque se você for analisar, são 300 milhões de reais já nos cofres do Fluminense. Beleza. Aí só de imposto, vamos arredondar para 50%, porque tem esses 30 mais 15, perfeito? Quase 50%. Aí já vira 150. Desses 150, quanto que o Fluminense vai repartir com o elenco? Tem tudo isso também, velho. Então a gente faz a conta, não 300 milhões. Não, mas longe disso, entendeu? O Mário Bittencourt disse que já na semifinal o Fluminense fecha o ano, fecha o orçamento. Mas a maior conquista do Fluminense, claro que o dinheiro é importante, é bom, mas a maior conquista é a exposição da marca para o mundo. Isso não tem preço. Isso é imensurável, isso é um valor gigantesco. O Fluminense está sendo falado no mundo inteiro hoje. Então essa exposição da marca é fantástica. E vira favorito na Copa Sul-Americana, o Fluminense? Vira favorito? Ganhou uma moral, forte, hein? Ganhou uma moral legal, hein? Vem forte. É que tem os times da Libertadores fortes também que caíram da fase de grupos e vão pra Sul-Americana, complica. O Bahia passando do América de Cali é Bahia e Fluminense. É, isso aí. Agora, não dá pro Fluminense ser campeão da Sul uma vez, chegou na semifinal. Gente, o Fluminense tá entre os 4 melhores clubes do mundo. Não dava pra acreditar, nisso. Vamos liberar o Rodolfo pra comer pizza, tomar uma aguinha. Hoje é só aguinha, água? Soft drink por favor, hein, Rodolfo? Soft drink, pizza e vamos em frente, porque terça-feira tem mais. Terça-feira lá em New Jersey, hein, Rodolfo? Fazer uma Rodolfo? pergunta, Capri, sobre gestão. Sim. O Denis está participando ativamente do programa, mas quem é melhor, Rodolfo Schneider ou Denis Gavarro? Denis. Gostou dessa, Rodolfo? Sacanagem tem prioridade. Tchau, Rodolfo. Certamente o Denis. Valeu, galera. Grande abraço aí, ótimo fim de semana e parabéns aí. Vai comemorar a vitória do Flusão aí que foi gigante. Tchau. Haja coração. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.